lights out and away we go! Sejam bem-vindos ao Lights Out Podcast, este nosso podcast Fórmula 1. O meu nome é Alejandro e, como sempre, vou estar acompanhado de Tomás Figueiredo. Como é que estás, Tomás? Está tudo bem. E contigo, Alex, espero que também estejas bem para começarmos aqui o nosso primeiro podcast sobre a apresentação da época e do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que vai começar para a semana. E espero que esta aventura do campeonato seja tão boa para nós como também para os nossos ouvintes e que aproveitem da melhor forma. Nós vamos tentar trazer todas as notícias e tentar explicá-las com a nossa opinião, da maneira mais acertada na nossa cabeça, e espero que gostem também desta aventura que vai ser o Campeonato Mundial de Fórmula 1 em 2021. Nós, neste momento, estamos a gravar com algumas dificuldades técnicas. Eu, por exemplo, estava à espera do microfone e não chegou. Estamos aqui com uma iluminação estranha e, para além disso, eu estou em Espanha, mas está em Portugal e isso dificulta tudo. Mas esperemos que a qualidade do que nós vamos dizer supere a qualidade do que nós estamos a fazer tecnicamente. Sem mais do que dizer, vamos a isso, não é, Tomás? Vamos. O Lights Out Podcast é um podcast Fórmula 1, como vocês podem ver nas nossas redes sociais, que vamos depois deixar links em baixo. E comenta, Tomás, o que é que nós vamos trazer e o que é que vamos fazer diferente? Basicamente, vamos trazer uma versão de informação sobre a Fórmula 1 dita por jovens que gostam muito da Fórmula 1, que acompanham os campeonatos, os grandes prémios, e vamos tentar transmitir a nossa opinião. Vamos ter uma grande presença nas redes sociais e quem nos segue ou quem pretende nos seguir, estamos presentes no TikTok, no Instagram, e também podem ouvir o nosso podcast em todas as plataformas ligadas ao podcast, como o Spotify, o Google Podcast, a aplicação também dos iPhones para os podcasts. E basicamente será isso. E temos também o nosso mini campeonato de Fantasy da Fórmula 1, que podem entrar podem encontrar o nosso código de entrada nas nossas redes sociais, e vamos basicamente estar a fazer uma competição gira com os nossos ouvintes que queiram participar e basicamente é isto, trazer uma versão divertida da Fórmula 1 para que toda a gente que goste fique mais informada e para as pessoas que também não conhecem tanto sobre a Fórmula 1 passem a gostar e também passem a ser uns grandes apaixonados sobre este desporto espetacular. Exatamente, porque podcast de Fórmula 1 realmente há muitos, mas nós queremos fazer alguma coisa diferente. Também não vamos ficar aqui a falar de tecnicismos, de muitas horas ou de motores. Realmente Exato. Nem sabemos, nem achamos que seja realmente importante e também assim conseguimos que as pessoas que se calhar não gostam tanto de Fórmula 1 comecem a gostar deste desporto. E para além disso, como já muitos canais fazem isso, nós vamos dar um passo mais. Vamos, como o Tomás disse, estar presente em redes sociais, mas também vamos trazer, por exemplo, convidados todas as semanas. Podem ver, por exemplo, na nossa página os próximos convidados que vão aparecer. E vamos trazer jogos, vamos trazer quizzes, vamos trazer muitas outras coisas que achamos nós que podem fazer a diferença e podem fazer este pequeno espaço que nós temos mais entretido. Uma grande interação com os nossos ouvintes torna sempre o podcast mais divertido, tanto para nós como também para vocês. E esse é um dos nossos objetivos. Portanto, o vosso feedback é sempre super importante. Agradecemos que deixem os comentários, a dizer coisas a melhorar, coisas que queiram ver, e nós estamos sempre atentos a isso e podem ter visto, por exemplo, nas redes sociais. Ainda no outro dia perguntávamos onde é que podiam ver o podcast. Podem ver o podcast no YouTube, nas outras plataformas, como o Tomás esteve a dizer, e nós estamos sempre aí para vos ouvir e, sobretudo, para vos entreter. Sem mais que dizer, vamos agora com as transferências, não é, Tomás? Exato. Se calhar podíamos começar pela transferência que fez com que tudo se desenrolasse no campeonato do ano passado e começasse a preparar o campeonato de 2021. Como vocês sabem, o Covid apareceu em março, mais ou menos, e o campeonato teve que ser adiado. E com isso algumas transferências começaram a ser feitas um bocadinho antes do que é o normal, de todos os campeonatos anteriores de Fórmula 1. E se calhar o grande impulsionador daqui da dança das cadeiras foi sem dúvida o Vettel. O que é que tu achas, Alex? O Vettel foi sem dúvida aquela pancada que deixou todos meio malucos. Se bem que quando a época anterior tinha acabado, já muitos pilotos estavam sem contratos, sabia-se que ia ser um bocado uma confusão do mercado de transferências, mas quando a Ferrari anunciou que o Vettel não ia continuar e posteriormente o Vettel anunciou que iria para a Aston Martin,
foi um bocado uma surpresa para todos. O 4 vezes campeão do mundo pela Red Bull é um grande piloto, todos estávamos à espera de uma estreia muito brilhante na equipa da Ferrari e finalmente os resultados não têm acompanhado e a Ferrari decidiu apostar pelo Charles Leclerc com um contrato realmente grande, o maior da equipa da Ferrari, e afastar o Vettel da equipa. Sim, e o Vettel também o que se percebe do que passa cá para fora é que o Vettel queria um contrato milionário, quase a ganhar o mesmo que o Hamilton ganha na Mercedes. E com esta situação toda do Covid, é possível perceber que todas as equipas de Fórmula 1 tiveram grandes problemas financeiros e a Ferrari não foi exceção. E era impossível para a Ferrari, que tem que pagar imensos trabalhadores e tem as suas despesas, pagar um salário daquele valor ao Vettel. Portanto, o Vettel foi sem dúvida, exigiu à Ferrari outras coisas que a Ferrari não conseguia chegar. E a Ferrari também, em 2019, conseguiu perceber que tinha um outro grande piloto e se calhar não tinha que fazer todas as vontades ao Vettel. E sem dúvida o Leclerc é um piloto espetacular e tem um futuro brilhante pela frente. Basicamente não chegaram ao acordo, mas quem chegou ao acordo com a Ferrari foi Carlos Sainz, uma dupla de pilotos incríveis que tem a Ferrari, os dois muito jovens, mas Exato. bastante experientes. O que achas desta contratação do Carlos Sainz para a Ferrari? Eu sou um bocado suspeito em falar do Sainz. O Sainz é o meu piloto preferido, ele e o Max, mas eu adoro o Sainz e nós vemos bem a evolução do Sainz na última época. É um piloto muito forte a nível de cabeça. O Sainz teve o início da época promissor, ficou em quinto, se não me engano, teve ali nos primeiros lugares, mas depois teve uma grande queda ao longo da época. Teve várias desistências, acho que ele e o Verstappen foram assim dos pilotos da metade acima da tabela que tiveram mais problemas com os carros. Por exemplo, em Spa o Sainz nem sequer conseguiu competir, mas depois vês que o Sainz é um piloto que traduz pontos. O Sainz consegue trazer pontos em quase todas as corridas em que consegue levar o carro até ao fim, ou seja, que não tenha problemas no carro. E é um piloto consistente, e acho que é essa consistência e essa vontade de estar na Ferrari, que é visível que o Sainz tem, que vai ser bom para a Ferrari voltar a ter grandes exibições e grandes corridas. Este ano a Ferrari parecia uma sombra do que é a Ferrari que todos conhecemos. Realmente eu também sou um pouco suspeito a falar do Sainz, eu sou espanhol, gosto muito dele, acho que é um piloto muito regular, como estavas a dizer, e acho que estar na Ferrari é algo que, à partida, pode lhe fazer muito bem se não se repetirem os problemas no carro que vimos ano passado e que se calhar também não tem ajudado muito nestes testes do Bahrein. Sim, a Ferrari teve que mudar imensas coisas no carro e o que quer parecer cá para fora é que não sabia onde é que havia de mudar. Começou a tirar peças de se calhar onde não eram, nós não sabemos, mas a ideia é que como é que tem um carro tão competitivo em 2019, capaz de andar ali taco a taco com a Mercedes, e em 2020 tem um carro que houve corridas, por exemplo, por Spa, eu lembro-me que Alfa Romeo era quem estava a lutar pelos lugares com a Ferrari. É estranho, mas acho que este ano, pelo que pareceu nos testes e tudo, pode ser que tenhamos uma Ferrari mais competitiva e também com aquela dupla de pilotos têm tudo para fazer grandes resultados esta época. Se calhar tinham tido mais sorte se tivessem seguido o espaço da Racing Point, não é? Em vez de estar aqui a mudar coisas de um lado para o outro. Sim, esse é outro assunto, mas agora também estou curioso de ver, não é? O carro da Aston Martin se vai manter, seja a competência do Racing Point do ano passado, um carro competitivo, e o que é que o Vettel vai conseguir fazer, porque quer dizer, uma coisa é andar a correr com aquele Ferrari, que toda a gente sabe que tem problemas, agora com o Aston Martin, que é um Mercedes desta vez pintado daquele verde escuro, vamos lá ver o que é que o Vettel consegue fazer, e essa também é uma grande incógnita e uma das grandes coisas que eu quero ver este ano no campeonato é o que é que o Vettel vai conseguir fazer com um carro competitivo este ano e se consegue ainda lutar por vitórias. Por campeonato acredito que não, mas pelas vitórias. Por acaso tenho também vontade de ver um grande Vettel de volta. Com este movimento do Carlos Sainz à Ferrari, claro que houve outras coisas a mexer, por exemplo, houve um lugar livre na McLaren, que é que aproveitou? Daniel Ricciardo. Como Daniel Ricciardo, exatamente. O Daniel Ricciardo é um piloto que eu acho que foi sempre um pouco injustiçado para as prestações que ele tem. O Daniel Ricciardo é um piloto que era capaz, eu acredito, por exemplo, o Ricciardo no carro do Bottas, acredito que talvez não era tão fácil de certeza para o Hamilton ser campeão e havia se calhar mais competitividade, pelo menos entre os Mercedes,
durante os grandes prémios. E é uma decisão arriscada do Ricciardo, porque a Renault mostra que está a ter evolução ano após ano, e no final do ano até vimos que a Renault tinha um carro competitivo para estar ali a meio da tabela e um bocadinho mais acima. Mas acredito que a McLaren este ano está muito melhor do que o ano passado e vai estar muito melhor que a Renault, na minha opinião. E vimos isso nos testes de inverno. O McLaren está rápido e vai ser para ganhar, para tentar lutar pelas vitórias e pelos pódios, acredito eu. Eu concordo plenamente contigo, tanto na parte da McLaren e da Renault como na parte do Ricciardo. O Ricciardo é um piloto também com bastante experiência, tem demonstrado pelas equipas que tem passado que é um piloto com certas prestações bastante positivas. Na Red Bull fez grandes corridas, grandes épocas, e agora na McLaren, apesar de também ter feito uma boa prestação na Renault, eu acho que na McLaren vai dar mais um salto de qualidade, a sua qualidade vai ser acompanhada por um bom carro, por uma boa equipa. A McLaren nestes últimos anos tem demonstrado que está longe daqueles problemas que tinha, por exemplo, com o Fernando Alonso. E eu acho que a McLaren tem evoluído muito positivamente e aquela dupla do Norris com o Ricciardo tem muito a prometer. O Norris também é um piloto que este ano teve uma grande evolução. O Norris chegou ao pódio, acho que fez a fastest lap nesse grande prémio da Áustria. Sim, e é um piloto que já está com o crescimento da Fórmula 1, já está com alguma maturidade do que tinha há 2 anos e é um piloto cheio de qualidade, isso é inegável. E com o Ricciardo tem uma dupla, por exemplo, acho que vai ser uma grande batalha entre eles e a Racing Point, que agora é a Aston Martin, quero dizer, para ver ali se calhar quem é que fica atrás dos Red Bulls, com o Ferrari, talvez também lá metida no meio, vai ser uma luta gira de ver, por acaso. Eu acho que vamos ter mais ou menos uma luta similar ao do ano passado, mas se calhar com alguma chatice mais, sendo que a Ferrari pode estar metida nessa luta também entre agora a atual Alpine, a Aston Martin, a McLaren e possivelmente a Ferrari. Exato. Com a saída de Ricciardo da Renault, houve um anúncio. Eu por acaso gostei bastante deste regresso do Alonso. A dúvida é a dúvida que temos todos. O Alonso vai poder voltar a ser aquele Alonso que era? O Alonso vai voltar a competir de uma forma boa depois de estar um ano parado? O que é que esperas do Alonso este ano? O Alonso é um campeão do mundo. Campeão mundial de Fórmula 1, já foi 2 vezes. O Alonso, eu revejo-me um pouco como o Kimi. O Kimi, pronto, é o Kimi, não é? Um piloto altamente experiente. E o Alonso, apesar de não ter corrido o ano passado, tem experiência de outros anos e tem principalmente um carro que vai ser, comparado por exemplo, com o Kimi, tem um carro melhor que o Kimi e vai, se calhar, estar ali a tentar fazer, se calhar, acho que ao fim este ano vai estar a lutar pelos pódios. E o Alonso vai estar ali também nesta luta e vai ser bom, até mesmo para o Esteban Ocon, acho que é uma dupla competitiva e o Alonso pode até fazer alguns feitos interessantes esta época. Acho que é um bom regresso para a Fórmula 1, para quem gosta do Alonso, que é um piloto adorado por muita gente. E vai ser bom também ter o Alonso outra vez na Fórmula 1. Acho que vai ser giro também ver o Alonso. Entretanto, a Racing Point recebia a notícia, ou aliás, o Checo Pérez recebia a notícia de que o Racing Point não contava com ele para o ano, substituindo o Vettel. O Vettel substituiu o Checo Pérez na Racing Point. E o que é que acontece com o Checo? O Checo agora está sem lugar para 2021, ou pelo menos na altura estava sem lugar para 2021, e começa a espreitar, começa a ver que equipas é que podem estar interessadas nele. Um piloto que realmente fez uma época extraordinária, mesmo com todos os problemas que teve, de Covid, o carro a falhar, a corrida sem acabar, conseguiu ficar em 4º lugar. Realmente uma época extraordinária de Checo e, nessa altura, ficava sem lugar. E ganhou um grande prémio. Ainda não tinha assinado por nenhuma equipa quando ganhou o grande prémio do Bahrein. Exatamente. Chegou o fim da época e o Checo Pérez continuava sem nenhum lugar na Fórmula 1. Entretanto, soube-se das adquisições da Haas, de Mick Schumacher, de Nikita Mazepin.
O que é que achas desta dupla jovem? Então, acho que é uma dupla interessante, dois jovens. É arriscado para se começar, ou seja, fazer um campeonato com dois jovens, mas o Mick Schumacher já vimos que teve grandes prestações no ano passado e quase que vai garantir competitividade à equipa. E o Nikita, apesar de, pronto, teve aqueles problemas que toda a gente não vai muito à bola com ele, teve aqueles problemas daquele suposto assédio sexual com aquela rapariga e muita gente, pronto, questiona um pouco porque é que o Nikita foi escolhido. Agora, também vendo um pouco o que está por dentro, e já vamos falar mais para a frente sobre o Drive to Survive, mas quem já viu percebe que a AS tinha que trazer dois corredores diferentes e que principalmente trouxessem dinheiro para a equipa para também construir um carro mais competitivo. E o Mick Schumacher traz muito patrocinador alemão, que até está explícito aí no Drive to Survive, e o Nikita também sabemos que tem os patrocinadores dele que também vão trazer um bom dinheiro para a AS. Portanto, vai ser uma AS melhor que o ano passado, acredito eu, e parece que ter dois pilotos também que vão ser mais competitivos que os do ano passado e com diferentes ambições, digo eu, porque são novos na Fórmula 1 e vão ter outras formas de pensar diferente do ano passado, os pilotos que tinham. Exatamente, e um pouco como tu dizias e como também se vê na série, o dinheiro é que manda, não é? Exato. Os pilotos russos que tanto gostam na Fórmula 1, já tivemos o Kvyat, agora temos o Nikita. É verdade que houve outros pilotos na Fórmula 2 que ficaram melhor classificados do que ele, mas, e para além de todos os problemas que ele pode trazer, é sem dúvida um piloto extraordinário, um piloto muito agressivo. Alguns comparam nesse aspecto de agressividade com o Verstappen, por exemplo, é um piloto que não tem medo e às vezes até esse medo é mau para ele, porque se engana. Mas isso é uma coisa que também suponho que se vai aprendendo com experiência. Exato. Para além destes dois, tivemos, por exemplo, também o Latifi e o Russell a assinar pela Williams, era algo que estava esperado. Tivemos também o Bottas a assinar e o Kimi e o Giovinazzi pela Sim, eu acredito que o Giovinazzi, por exemplo, era um piloto que não ia ficar na Fórmula 1, porque a ideia principal da Alfa Romeo era que o Mick Schumacher assinasse para a Alfa Romeo. Entretanto, a AS intrometeu-se e o Giovinazzi continuou na Fórmula 1. Mas eu acredito que, apesar de ser um bom corredor, sem dúvida, é rápido, é agressivo também, mas pronto, dentro do carro que tem, ele consegue fazer e conseguiu até alguns pontos para a Alfa Romeo este ano. Mas acredito que o Giovinazzi fosse um piloto que não ia ficar. O Kimi é mais uma época do Kimi, é um piloto bastante experiente e podemos esperar tudo do Kimi, tanto do bom como do mau. Eu acho que vai ser um campeonato mais equilibrado que o do ano passado. Exato, acho que vamos ter Williams a somar pontos, vamos ter Alfa Romeo a somar alguns pontos e também vamos ter Haas a somar pontos, mais pelo menos do que aqueles que somaram o ano passado. E depois na parte intermédia vai ser uma luta muito mais disputada. Vamos ter a Ferrari a lutar. Sim, vais ter dois carros competitivos que, por exemplo, o ano passado nunca chegavam quase ao Q3 e este ano acredito que a Ferrari vai. Vamos também ver a AlphaTauri com uma equipa bastante prometedora, potencial do Gasly que já vimos no ano passado incrível e o Tsunoda que já nos testes deixou a sua qualidade presente. O que é que achas do jovem japonês? Acho que é aquilo que estavas a dizer há bocado. Havia vários pilotos na Fórmula 2 com potencial para chegar à Fórmula 1 e o Tsunoda foi, sem dúvida, a prova que há talento no corredor, isso é inegável, e pronto, tem também um parceiro cheio de talento e é aquilo que eu sinto quando os pilotos chegam ao AlphaTauri, é que não há pressão. Eles sabem que não estão na equipa principal da sua marca, neste caso é a Red Bull, e só têm que mostrar, ou seja, não têm preocupação de manter aquele lugar, quer dizer, têm preocupação, mas não é como manter na Red Bull, há assim mais liberdade e eles sentem-se mais descontraídos e até têm melhores prestações. Nós vimos isso perfeitamente no Gasly, quando voltou para a AlphaTauri depois de estar na Red Bull. Portanto, acho que o Tsunoda tem tudo para fazer um bom campeonato e aquilo que estavas a dizer, agora na pré-época, viu-se bastante bem que ele pode trazer também vários pontos para a AlphaTauri. Isto não deixa, sem dúvida, de ser também uma estratégia da Red Bull para assegurar mais um piloto, vimos também. Sim. Mas isto acontece em todos os lados, acontece com a Ferrari,
Exato, tem com a Alfa Romeo. com a Alfa E Romeo agora e também com tem a a Haas, Haas agora foi comprada para comprar uma Haas, sim. e agora está lá o Mick Schumacher, que todos esperamos, Exato. ou pelo menos eu falo por mim, Sim, que que vai para a chega à Ferrari Ferrari no um futuro. dia. Exato. E o mesmo acontece com a Red Bull, que ano após ano traz algum piloto novo, mas isto também tem os seus problemas, porque já vimos, por exemplo, com Gasly e posteriormente com Albon, que estes Sim. problemas, estes trazer os pilotos jovens, às vezes não saem como querem, ou às vezes a equipa também não sabe gerir isso. O que é que achas do, por exemplo, o que aconteceu com o Albon no ano passado, o que aconteceu com o Gasly o ano anterior e o que pode acontecer também com o Tsunoda, se calhar? O que é que achas deste... O que eu acho é que, imagina, o Verstappen, quando chegou à Fórmula 1 e quando chegou à Red Bull, principalmente, o piloto que tinha ao seu lado era o Daniel Ricciardo. E Daniel Ricciardo era um piloto que já era capaz de vencer grandes prémios. E quando o Daniel Ricciardo sai, porque vê-se que era fácil de perceber que havia preferência pelo Max e pelo potencial que o Max ia ter na Fórmula 1, de criar ali um potencial campeão do mundo. Foi realmente o E que quando, aconteceu um bocado com a Ferrari agora. Sim, exatamente. Mas, por exemplo, quando chega ao Gasly, eu acho que o Gasly chega ou seja, com o mesmo rótulo que o Max chega à Red Bull, jovem, como promissor, possível campeão do mundo, só que ter dois possíveis campeões do mundo é difícil de gerir para qualquer equipa, não é? E nós vemos isso, pá, são poucas as equipas que conseguem gerir dois rookies que estão prestes a explodir. E o Gasly, pronto, também não teve as melhores prestações, teve alguns problemas próprios dele, individuais, e outros também com a equipa, e acabou por ser mandado embora para a AlphaTauri. E o Albon chega lá de uma forma diferente, com potencial, mas já sabia que o Verstappen tem aquele estatuto, já sabia para o que é que ia. Entretanto, até faz um bom final de ano 2019, teve aquele problema no Brasil, pronto, com o Hamilton, e parece que acaba o Campeonato do Mundo 2019 como começa o 2020, com o Grande Prémio de Spielberg, que é outra vez com o mesmo problema, o Hamilton a tirá-lo para fora da pista. Mas o Albon é um corredor também que eu acho que em condições normais e sem pressão é consistente. Agora, este ano não foi consistente porque há a pressão do que aconteceu ao Gasly, há a pressão de haver maus resultados e na cabeça de um piloto da Red Bull há muita pressão em cima. Nós vemos, por exemplo, até mesmo no Drive to Survive, a quantidade de jornalistas e de perguntas que existem e ter aquilo tudo, os grandes pilotos, os grandes campeões aguentam. Há outros que, se calhar, não é por não serem bons pilotos, mas é mais difícil gerir e acaba por haver uma reflexão desse mal-estar psicológico nas corridas e nos grandes prémios. Realmente afeta e muito esta pressão de que estás a falar. Fala-se da Red Bull como aquela equipa que destrói os jovens, que dá oportunidades, mas depois não sabe gerir bem. E isso depois vemos, por exemplo, em certas estratégias que favorecem. E em todas as equipas, quem não acreditar nisto, eu acho que no Fórmula 1 há um piloto número 1 e há um piloto número 2. Acontece em todas as equipas. E no caso da Red Bull é algo muito mais evidente do que nas outras equipas e o piloto número 2 é sempre aquele que faz as coisas quase como uma cobaia para favor de Max. Exato, é um pré-teste para depois ter o carro do Max o mais próximo da perfeição. Exatamente. Continuando então com o mercado de transferências, chegamos exatamente ao final da época e com esta mesma conversa que é Albon, vale o que vale, vale a pena apostar no Albon, vale a pena também todos os patrocinadores tailandeses que havia por trás, ou queremos continuar com um projeto vencedor, queremos aproximar-nos à Mercedes e vamos buscar o Checo Pérez que está a seu lugar. E o Checo Pérez também traz outra coisa, não é? O Checo Pérez traz os patrocínios dele e é como costumam dizer, o Checo Pérez é um pack perfeito, é um bom piloto e com um bom encargo financeiro também para a empresa, para a equipa, neste caso. E o Checo é um piloto que eu acho que, pronto, com muito mais experiência que o Albon, vai de certeza ter maior maturidade ao longo de algumas coisas que possam acontecer menos boas e também maior maturidade para enfrentar a preferência que a Red Bull tem pelo Max, isso é óbvio, não venho cá com coisas a dizer que os dois pilotos são iguais, na Red Bull então é visível que não é, mas
Promete muito, por acaso. Eu acho que o Checo vai ser não vai ser, é uma boa contratação para a Red Bull e vai ter boas prestações certamente esta época. Também acho que o Checo, depois da época que vimos o ano passado, esta época pode ser ainda melhor, com um carro melhor que o Racing Point, pelo que temos visto, e eu acho que pode ser uma grande época para o Checo. Portanto, as equipas fecham-se assim como estão. E o que é que tu achas se fizermos um bocado, assim, um resumo e umas expectativas do que é que achas que vai ser cada equipa? Vamos começar, por exemplo, pela Williams. O que é que achas que vai fazer a Williams este ano? E assim, a Williams, pronto, sabemos que a meio da época passada a SEI vendeu a empresa, não é? A dois investidores, acho que é americanos, não tenho certeza. E depois, assim, pretende-se que a Williams volte aos seus velhos dias de glória, não é? A Williams tem um historial na Fórmula 1 quase só como a Ferrari tem, e a McLaren, talvez. E a Williams tem um grande piloto. Eu adoro o George Russell. Acho que é um piloto com imenso potencial e este sim tem o perfil para ser um campeão do mundo, porque tem a capacidade de enfrentar as situações adversas, e conduzir o Williams é ter uma situação adversa em quase qualquer grande prémio, porque o carro não é competitivo comparado com os outros que estão na grelha da pista. E vemos que, por exemplo, no ano passado o Russell consegue chegar várias vezes ao Q2, e acho que até houve uma vez que chegou ao Q3, não tenho a certeza. Mas, ou seja, isto mostra que ele consegue superar as dificuldades que vão aparecendo e tentar chegar ao melhor possível. Isso sim é a mentalidade de um campeão do mundo de Fórmula 1. E acredito que a Williams vai ter um melhor carro, tem que ter um melhor carro, porque não pode manter esta onda de maus resultados para sempre, tem que tentar inovar, e a saída da família Williams da própria marca, da própria equipa, pode mostrar que é o fim de uma linha, mas começa a Williams finalmente a ser mais competitivo. Isto é o que eu acho. O Latifi, acho que pronto, estar ali a não estar. Podia-se dar a oportunidade a outras pessoas, mas é o contrato do Latifi e tem que cumpri-lo até ao fim. Acredito que o ano o Latifi já não esteja na Fórmula 1. Eu estou de acordo. A Claire Williams deixou um espaço, se calhar, para uma nova Williams, para uma Williams melhor. É certo que ela, como insígnia Williams, dava muito. É o caráter Williams, é a família Williams, mas às vezes temos de deixar a paixão e o querer para um lado e dar passo a realmente alguém que possa fazer um melhor papel. Quanto ao Russell, aquilo que estavas a dizer não tenho muito mais a acrescentar. Aquilo que tu mencionavas da sua mentalidade de campeão, visto perfeitamente naquele circuito de Bahrein, quando correu pela Mercedes. Teve o problema com os pneus, teve o furo, não desistiu, foi até ao fim e conseguiu fazer pontos, mesmo numa corrida inédita, fazendo grandes ultrapassagens. Toda a gente, de certeza, de que se lembra daquela passagem ao Bottas. E é mesmo isto. Até, por exemplo, quando corria pela Williams, estava quase a conseguir o seu primeiro ponto, cometeu um erro no safety car, o erro que ninguém percebeu. Perdeu a oportunidade de fazer o primeiro ponto pela Williams, mas isso não o fez descer a cabeça, continuou a lutar e corrida após corrida mostrou que é um grande piloto. Quanto ao Latifi, considero que, por um lado, se calhar pode haver mais pilotos com melhor qualidade do que ele, pilotos melhores do que ele, por exemplo, o Hülkenberg está fora, o Albon está fora, muitos outros pilotos que estão fora e se calhar podiam ser melhores do que eles, mas também não sei até que ponto é que o carro também prejudica. Se calhar se o Latifi estivesse num outro carro, se calhar os resultados também podiam ser mais positivos. Sim, imagina, não estou a dizer que ele vai conseguir fazer o que o Russell faz, porque o que o Russell faz é mesmo difícil. Mas pelo menos ter um bocadinho melhor prestações. É que o Latifi, nós sabemos que ia estar ali. O Latifi, pronto, já é quase um dado adquirido que vai ficar em último. A não sei que alguém tenha problemas no carro e desista. Porque o Latifi é difícil competir com alguém. Nem com o próprio carro que é igual a ele não consegue competir. Certo. Mas pronto, basicamente é até a mesma opinião sobre isso. Pelo menos o ano passado foi o rookie do ano, não sei se sabias isso. Não, por acaso não sabia, mas foi o rookie pronto, do do que ano, acompanhei.
Foi o rookie do ano, mas também porque era o único rookie. Pronto, já está. Ele foi Mas o epá, rookie do eu ano. não gosto. Por exemplo, eu gosto muito mais do Hülkenberg e gostava de o ver outra vez na Fórmula 1. Foi bom vê-lo em 2020, quando foi chamado para a Racing Atenção Point. que o Covid ainda dura e ainda podemos ter muito Sim, Hülkenberg para este ano. sim. Epá, mas acredito que não. Sim, no início não, mas lá para o fim do campeonato acho que até os pilotos já devem estar vacinados, digo eu. Mas sim, mas há sempre imprevistos e o Hülkenberg está O ali ano sempre à passado, espreita para uma oportunidade. exato, o ano passado tínhamos, por exemplo, com o Racing Point, sempre que houve algum problema, neste caso Covid, Sim, portanto, Covid. tanto por parte do Stroll como por parte do Checo, lá estava ele Exato. para, Pronto para para, ir. para somar os pontos. E, mesmo só tendo feito 2 ou 3 corridas, não me lembro, conseguiu somar mais pontos do que muitos outros pilotos que fizeram a época Sim, inteira. mas por acaso, agora a falar do Hülkenberg faz-me lembrar quando o Hamilton deu positivo para o Covid e foi o Russell para a Mercedes. Muita gente falou, pronto, até eu lembro que a Fórmula 1 pôs um post a dizer quem é que será o substituto do Hamilton para o Grande Prémio do Bahrein. E, por exemplo, muita gente deve ter pensado, eu também pensei, até gostava de ou era o Russell ou o Hülkenberg. Mas eu gostava que o Hülkenberg fosse para ganhar, pronto, para chegar ao primeiro pódio e se calhar até ganhar a corrida. Mas agora uma pessoa olha para trás e sabendo o que aconteceu, por exemplo, se acontecesse aquilo ao Hülkenberg que aconteceu ao Russell, eu acho que ainda era pior, porque é um piloto que já tem anos e anos e anos, e quando tem finalmente uma oportunidade para ganhar, por exemplo, imagina-lhe aconteceu o problema dos pneus e o problema do outro que o Russell teve, já não me lembro bem. Foi a mudança, foi a mudança dos A pneus com mudança. o Bottas e depois foi um furo, no fim. Foi o furo, exatamente. Pronto, imagina, era muito mais frustrante, não é? Tipo, o Hülkenberg, um piloto que nem tem lugar este ano, vai ser só para as sobras e não conseguir o pódio, era triste de se ver. Concordo. Vamos agora então falar da Haas, desta equipa com uma dupla tão jovem, tão prometedora. Tivemos já antes a dar alguns detalhes, mas conta-me mais, Tomás. O que é que esperas da Haas para este ano? É basicamente aquilo que nós estávamos a dizer. A ASE tem potencial, tem dois pilotos com potencial. Vimos que vai ter um grande desenvolvimento no carro pelo dinheiro que vai entrar, os bons milhões que vão permitir um bom desenvolvimento no carro. E acredito que a ASE vá, por exemplo, estar em alguns Q3, talvez até lutar por alguns pontos, ficar algumas vezes no top 10 da tabela, um dos pilotos. E são dois bastante promotores. Estou também curioso para ver o Schumacher, o regresso da família Schumacher à Fórmula 1 e vai ser interessante ver os dois, o Mazepin, o Nikita Mazepin, como estava a dizer, bastante agressivo, vai ser giro ver ele a lutar contra alguns pilotos assim já mais experientes, por exemplo, ali no meio da tabela, se calhar o Ricardo, o Checo, se estiver ali um bocadinho mais para baixo, o Gasly, vai ser interessante ver a ASE e estou a acreditar que vai ter uma equipa bastante competitiva este ano, muito melhor do que tinha o ano passado. Acho interessante tu meteres o Checo aí no meio dessas tabelas de... Não, depois digo o Checo às vezes, por exemplo, pronto, o Checo não vai estar lá sempre em cima, não é? E ver assim um piloto mais experiente, às vezes que tenha ali a meio da tabela e acontece a todos, não é? O Claro. Sainz, por exemplo, também. Eu, pá, por acaso não sei até que ponto é que esta inexperiência e esta juventude pode correr mal. É certo que são pilotos bastante bons, vimos na Fórmula 2, mas não é a mesma coisa a Fórmula 2 do que a Fórmula 1. Aqui já há já há pilotos com muitos anos às costas e essas pequenas coisas de picardia depois fazem a diferença. Eu acho que mais ou menos a Haas pode vir a ser mais, a fazer o papel que fez entre a Alfa Romeo do ano passado e a Alfa Tauri. Assim, Sim, é ali uma luta entre essas três equipas e a Williams tiver o melhor carro, vai ser ali estas quatro. sim, vai ser entre a Alfa Romeo, a Haas e a Williams, mais ou menos a lutar, a ficar por baixo da Alfa Tauri, mas se calhar entre essas três pode ser a equipa que mais pontos faça, também pelo carro, não só pelos pilotos. Sim, e também ali a Alfa Tauri, o Gasly é um piloto. Exato. Se quiseres, vamos falar agora precisamente de Alfa Romeo. Sim, por exemplo, a Alfa Romeo é basicamente o mesmo. Pronto, tem o grande piloto, que é o Kimi, sem dúvida, e o Kimi é capaz de, como eu estava a dizer há bocado, fazer o melhor e o pior. Mas, por exemplo, nós lembramos-nos todos das primeiras voltas do Grande Prémio de Portimão, não é? Aqui em Portugal, e o Kimi, como ninguém sabia a pista, ou ninguém conhecia tão bem a pista, na primeira volta, quando há, por exemplo, aquela chuva inicial,
há imensos erros, e o Kimi até diz assim no rádio, ouve-se, quando depois passam a imagem, ele dizer o que é que estes estão a fazer? Eles não sabem o que é que estão a fazer. E a verdade é que o Kimi na primeira volta consegue chegar a oitavo ou sexto, já não lembro, mas pronto, o Kimi é um piloto bastante experiente, não tem um carro competitivo para ganhar, não, mas tem esta experiência que pode ser um grande benefício para ele e para a Alfa Romeo em vários grandes prémios. Sim, realmente a experiência somada à qualidade que o Kimi já tem por si, pá, vimos. Já, todos sabemos do que é que o Kimi é capaz, a sua época na Ferrari, uma época incrível, e somada à experiência é sem dúvida um potencial piloto para fazer pontos. É certo que, por exemplo, vimos no ano passado, o carro não acompanha muito, mas isso não nos deixa indiferentes, porque o que o carro tem de mau, o Kimi tem de bom. E vimos, por exemplo, nesse movimento que estavas a falar, no Grande Prémio de Portugal, de Portimão, em que realmente foi o movimento do ano, foi premiado pela FIA como o movimento do ano, em que ele logo na primeira volta, acho que sobe de 16º para 6º, Sim, foi uma loucura. é espetacular a volta dele. E a Não, o Kimi experiência... é aquilo para concluir aquilo que estás a dizer, é só o Kimi é bom para aqueles grandes prémios, por exemplo, o de Maranello, o ano passado, o de Portugal, que ninguém conhece e, por exemplo, há muitos problemas. Quando assim há muitos problemas, nós temos uma certeza: o Kimi vai aproveitar esses problemas e vai levar o Alfa Romeo para lugares acima da tabela. Não é por nada que é o piloto com mais voltas na Fórmula 1. Exato. O Kimi, faça chuva, faça sol, seja uma pista lenta, uma pista mais rápida, ele vai sempre fazer uma condução incrível. Se isto soma-se a uma melhoria no motor da Alfa Romeo, sem dúvida vai ser um bom ano. Quanto ao Giovinazzi, era aquilo que nós dizíamos. Não é um mau piloto, se calhar é um piloto que, pronto, para aquilo que a Alfa Romeo está a fazer ultimamente, é um piloto útil. Faz pontos de vez em quando, está na luta aí para ver se entra na Q2, está na luta com os outros pilotos e de vez em quando até também o temos visto para cima do top 10. Agora, sim. se a Alfa Romeo quer vir ganhar mais pontos, já não sei se o Giovinazzi é o piloto adequado, mas pronto, para aquilo que temos visto estes últimos anos, acho que o Giovinazzi e o Kimi são uma boa dupla para aquilo que estamos habituados. Agora, com a AlphaTauri, também já falávamos antes, eu tenho muita vontade de ver esta dupla Gasly e Tsunoda. O Gasly já o ano passado fascinou-nos a todos, um grande piloto, trouxe a primeira vitória da AlphaTauri. Exato. E realmente foi esse passo de equipa B para equipa irmã, da AlphaTauri para a Red Bull, também quer dizer um aumento de qualidade. E eu acho que isso vai se traduzir também este ano. O que é que tu esperas da AlphaTauri, da equipa italiana? Acredito que a AlphaTauri, pronto, aquilo do Tsunoda estávamos a falar há bocado, e em relação ao Gasly, acho que o Gasly é como o Russell, são dois pilotos jovens e que têm a capacidade para ser campeões do mundo. E porquê? Porque também estão muito expostos às adversidades. E o Gasly, já sabemos a história da Red Bull, que saiu da Red Bull, sabemos o ano passado a morte do Humbert, de um dos melhores amigos dele dentro do desporto da Fórmula 1. E o Gasly, dentro destas adversidades todas, conseguiu, o ano passado, ser um piloto espetacular e ganhar em Monza como ele ganhou. É de dar os parabéns e tirar o chapéu. Foi uma corrida espetacular, teve um pouco de sorte, sim, com a batidela do Leclerc, mas é um piloto que, por exemplo, já na semana anterior a essa, em Spa, tinha feito uma boa corrida, tem aquela ultrapassagem naquela primeira subida, a seguir à primeira curva, ao lado a lado com o Checo Pérez, que é uma das melhores ultrapassagens do ano passado, para mim, do campeonato do 2020. É uma dupla interessante para ver este ano em AlphaTauri. Talvez destas equipas que estavas a falar, que eu acredito que vai ter melhor pontuação e vai ter uma melhor classificação no final do ano deste campeonato de Fórmula 1. Também acho. Eu acho que já vimos até a AlphaTauri competir com os grandes do ano passado. Exato. E acho que este ano pode ser mais um ano para esta equipa. Passando agora para a Ferrari, em função tipo,
posições do ano passado. O que é que esperas desta dupla Leclerc-Sainz, Charles e Carlos? Pronto, talvez a dupla que eu mais aprecio na Fórmula 1, a nível de pilotos, não é? O carro, não sei como é que vai ser, acredito que vai ser melhor que o do ano passado, acredito que vai estar mais competitivo e que vão estar a lutar por vitórias e por pódios. Acho que é isto é o claro, foi o que o Mattia Binotto até disse, que a Ferrari vai ter um carro para chegar aos pódios e lutar por algumas vitórias. Não vai ser a Ferrari de 2019, acredito eu, mas vai ser uma Ferrari mais desenvolvida do que em 2020. E pronto, o Sainz é um piloto espetacular, já disse há bocado, adoro o Sainz, piloto altamente competente, trabalha imenso, isto acho que tem que se dizer, e o Leclerc é também um talento, tem um grande talento, não tem medo, é destemido, chegou à Ferrari em 2019 e não teve medo de lutar lado a lado com um piloto que foi 4 vezes campeão mundial, como o Vettel, e ganha 2 grandes prémios, se não me engano, 3 grandes prémios, acho eu, se não me estava aqui a esquecer de nenhum, ou estou a pôr algo a mais, e é um piloto altamente talentoso e é uma dupla interessante. Nesta dupla, por acaso, há bocado estavas a falar daquilo de há sempre um piloto preferido. Acredito que seja o Leclerc, mas acho que não vai haver assim uma grande diferença entre o carro e de um e do outro e vão estar muito iguais. Por exemplo, acho que as equipas onde podes ver que os carros não há assim uma grande diferença entre piloto preferido e piloto principal e não principal, é na Ferrari, na McLaren e na Aston Martin. Sem dúvida, na Ferrari, qualidade e pilotos não faltam. Ou seja, temos o Sainz e temos o Leclerc e não é por pilotos. Se a Ferrari este ano não fizer uma boa prestação, eu acho que não vai ser culpa dos pilotos, vai ser mais culpa de um carro. É problema do carro, não conseguirem desenvolver outra vez o carro. Mas... Vimos o ano passado no que é que deu, esperemos que este ano não se repita. Pelo menos eu espero que não se repita e que possamos ver outra vez um Ferrari no topo, como temos visto na história desta equipa, que é a equipa mais antiga na Fórmula 1. Quando tu pensas em Fórmula 1, pensas em Ferrari, sem dúvida alguma. E esperemos que, para o bem de toda a Fórmula 1, para o bem do desporto e para o bem de todos, que a Ferrari volte a ser aquilo que era. Não, mas por acaso há uma frase gira que está aqui no Drive to Survive e que é quando há um episódio, pronto, que não é spoiler nenhum, que é só sobre a Ferrari. E eles dizem dizem assim que o Enzo Ferrari disse uma vez, quando pedes a uma criança para pintar um carro de corridas, ele de certeza que pinta o carro de cor vermelha. Isto mostra também que a Ferrari, quando pensamos em Fórmula 1, associamos logo à Ferrari. E é triste ver uma equipa como a Ferrari não ter as prestações que toda a gente, os tifosi e toda a gente gosta da Fórmula 1 pretende ver na Ferrari. Pronto, é triste e desmotivante, mas acredito que este ano vai ter um bocadinho melhor e vai estar mais competitivo. A Ferrari, sem dúvida, é sinónimo de história, sinónimo de vitórias, sinónimo de campeões mundiais imensos nas costas deles. Exato. E esperemos que volte aos grandes pontos. Passamos agora à Alpine, antiga Renault, com esta incorporação do Alonso, que eu tenho vontade de ver. Não sei se vai conseguir render ao nível que tinha rendido na Renault quando foi campeão do mundo, duvido. Sim, mas esperemos que seja pelo menos melhor do que os últimos anos na McLaren. Também não digo que seja culpa dele. O Alonso é aquele piloto que consegue extrair o máximo do carro, mesmo quando o carro não é bom, ele consegue levar o carro ao limite, consegue fazer um carro mau, seja um carro bom. E este ano eu acho que tem um carro bom, portanto, podemos vê-lo a lutar nos pontos de cima. Esperemos que volte a um grande nível. E Ocon, sem dúvida alguma, por exemplo, no fim da época passada, também nos mostrou que qualidade não falta. O que é que tu achas desta dupla? O Ocon tem qualidade, vimos isso no pódio do Bahrein no ano passado, chegar a um pódio, é um piloto com bastante qualidade e o Alonso é aquilo que estás a dizer, leva o carro aos limites e aquilo que às vezes nós achamos que um piloto normal não consegue fazer, o Alonso consegue. E é basicamente aquilo que eu estava há bocado a dizer do Kimi. Quando houver problemas nas corridas, quando houver batidelas, por exemplo, penalizações, nós vamos ver estes pilotos com mais experiência e com um carro, por exemplo, o do Alonso bastante mais competitivo, que acredito eu, que o do Kimi, a chegar a lugares cimeiros da tabela e no top 10, de certeza. Sem dúvida, muita qualidade
nesta época que nos espera, cheia de grandes corridas, espero eu. E passamos agora com a Racing Point, Aston Martin ou Mercedes Verde, como vocês queiram chamar. Sim. É difícil prever o que é que vai acontecer, porque a confusão que deu o Mercedes cor-de-rosa o ano passado faz um pouco pensar como é que a Aston Martin, a antiga Racing Point, como tu disseste, vai construir o carro para esta época. Mas acredito, por exemplo, e nós vimos que agora na pré-época acho que foram os piores, tiveram os piores resultados. Sim, não foram nada bons. Acredito que tenha havido ali algum problema, porque até nem fizeram tantas voltas como os outros pilotos, mas é uma incógnita. Vai ser difícil, acredito. Pronto, tem uma grande dupla de pilotos. O Stroll, digam o que disseram, é um bom piloto com qualidade. Há melhores, mas também há piores e estão na Fórmula 1. E o Vettel, campeão 4 vezes. Acredito que o ano passado já não estava muito com a cabeça na Ferrari, estava já com a cabeça noutra equipa, talvez na Aston Martin, ou até mesmo, não sei, mas via-se que o Vettel na Ferrari não tinha a garra e a vontade que o Leclerc tinha. Pelo menos era o que transmitia cá para fora. Mas acredito que é uma dupla boa e uma dupla que tem tudo também como a Ferrari. Tem tudo para chegarem a grandes lugares. Se não chegarem, ou é problemas do carro, ou então é problemas de forma em relação aos pilotos. Sim, realmente do Vettel, o que é que nós podemos dizer do Vettel, certo? Eu acho que o ano passado, para além do carro, era uma falta de confiança e de apoio por parte da equipa e era Sim, de motivação. também. Não havia motivação e realmente ele saiu no início da época. Não havia nada que pusesse, mais do que o seu próprio orgulho e a vontade de ganhar, que de certeza que não lhe faltou, mas não havia outra motivação do que essa para somar pontos, porque realmente já tinha assinado com a Aston Martin, não sentia o apoio da equipa, sente-se também num segundo plano por baixo do Leclerc, e eu acho que isso também não ajudou às prestações do piloto alemão, 4 vezes campeão do mundo. Quanto à Aston Martin este ano, na minha opinião, também tenho muitas dúvidas. Se calhar das equipas do ano passado, vendo as classificações do ano passado, ficaram em 4º lugar, e eu acho que é das equipas que não vai manter essa posição, exato, não vai melhorar. Das que pode dar um maior trambolhão cá para baixo. Se calhar, não sei se ficar em 5º, 6º lugar, já vamos a isso. De qualquer forma, sim, acho que a Aston Martin tem bons pilotos. Se tiver um bom carro, pode fazer coisas interessantes, mas há sempre dúvidas. O Vettel não sabemos como é que vai estar. O Stroll... Já está com a cabeça na Aston Martin ou não? O Stroll é um bom piloto, mas também é algo irregular e realmente surgem muitas dúvidas à volta desta equipa. Passamos agora então à McLaren. Para mim, uma das equipas com mais potencial, uma equipa que eu verdadeiramente gosto, mesmo que me estejam a ver vestido de Red Bull. Também é uma equipa que eu aprecio bastante, com uma dupla que realmente dá para sonhar. É uma dupla que eu olho. O potencial do Norris já foi demonstrado o ano passado, um piloto muito jovem, mas mesmo assim com muita maturidade, ao pé de um piloto que não é tão jovem, mas também tem muita experiência e muita maturidade, o Ricciardo. O que é que tu achas desta dupla? O que é que achas que podem fazer? Sou um grande fã do Ricciardo e acredito que as decisões que ele toma ao longo da sua carreira, apesar de algumas pessoas não as compreenderem, eu acredito que ele as toma com algum fundo de razão. E o Ricciardo para mim, é um dos pilotos que eu achava que era triste sair da Fórmula 1 sem um dia ser campeão do mundo de Fórmula 1. É difícil, com o domínio da Mercedes nos últimos anos, mas acredito que o Ricciardo este ano acrescenta muito à McLaren. Não vou dizer que vai fazer melhor que o Sainz, ou é melhor piloto para a McLaren que o Sainz, mas acho que tirar o Sainz e pôr o Ricciardo não vai sentir uma grande diferença, ou seja, não vai perder nada. Aliás, calhar até ganha, mas não sei. São dois pilotos muito bons. Acho que a McLaren tem tudo a ganhar com o Ricciardo e com esta dupla. O Lando também é um grande piloto. E acredito que vão talvez até manter a lutar ali com a Red Bull, e com este novo desenvolvimento que tiveram no motor, passaram outra vez a ter um motor Mercedes, e isso mostra que o carro vai ser rápido, e vimos que o Ricciardo estava a fez uma boa pré-época agora nos testes do Bahrein,
e acredito que o Ricciardo vai até dar luta, se calhar, ali aos Red Bulls, facilmente em quase todos os grandes prémios. Vão dar ali taco a taco. O Checo Pérez, então, acho que é quase certo. Totalmente de acordo. O Ricardo até ficou em primeiro lugar num dos testes do Bahrein, esta semana passada, e vimos que, se olharmos, por exemplo, para a classificação do ano passado, tanto o Sainz como o Norris, como o Renault, como o Ricciardo, neste pack de pilotos do meio, tinham os pontos muito parecidos, e realmente pode-se pôr uma diferença ou não, mas a qualidade que o Ricciardo tem é muito similar à do Sainz. São pilotos totalmente diferentes, mas a McLaren não vai sentir, não sei se vai sentir falta ou não do Sainz, pelo menos Mas à partida não é? Na pista não. Se calhar fora da pista com aquela dupla Sainz-Norris que tanto nos Mas agora também entreteve. tens a dupla Norris-Ricardo. Ricardo também total. é pouco engraçado, o Ricardo, não é? Que vai ser. Ele é um gajo sério, circo. é tipo o Bottas. O Ricardo é bem da sério. Eu estou curioso também para ver a McLaren, pronto, para quem acompanha a McLaren no YouTube, tem e até mesmo no Instagram, eles metem uns vídeos sobre o Unboxed, que é uma série deles que é, pronto, nos bastidores e isso tudo. Vai ser giro ver aqueles dois juntos, a palhaçada que se deve andar para ali, mas vai ser palhaçada todos os dias, que vai parecer um circo os dois. Mas o nosso programa o nosso programa é um pouco McLaren. Somos dois jovens. Exato. Temos muita presença em redes sociais, uma equipa jovem e temos potencial, espero eu. Exato, com potencial para criar isto. Vamos ver se conseguimos lutar com os grandes podcasts. Passamos então agora ao top 2, que foi o top 2 do ano passado, o anterior, e eu acho que vai continuar assim por enquanto. Espero que este ano haja mais luta nos lugares de cima, mas tristemente acho que vamos ter outra vez uma Red Bull no lugar 2, este ano com Verstappen e Checo. O que é que achas? Falando aqui já um pouco em geral, depois passo da palavra sobre estas duas equipas, o que eu acho que a Red Bull vai estar melhor que o ano passado. E tem dois pilotos que, à partida, aquilo que nós estávamos a dizer há bocado, o Checo vai ser mais consistente que o Albon foi, é um piloto com outra experiência, piloto que sabe para o que é que vai. E acho que isto é que é difícil quando entras na Red Bull, é saber para o que é que vais, saber que o Max é o preferido, o Max vai lutar para ser campeão mundial de Fórmula 1, sem dúvida alguma, e vai lutar pelas vitórias em todos os grandes prémios. E o Checo vai ter que estar a ajudar o Max e também trazer pontos para a Red Bull, porque a Red Bull, o objetivo claro é ser campeão também do mundo de construtores. E acredito que, falando já um pouco da Mercedes e passando já para a equipa da Mercedes, o Hamilton, eu sinceramente não sou um grande fã do Hamilton, acredito que reconheço que é um grande piloto e eu quero que a Mercedes, esta é a minha opinião, não fique tão forte como o ano passado para que haja mais competitividade nos grandes prémios. Acredito que o Bottas é um piloto consistente, não é o piloto preferido, não podemos dizê-lo e isso é verdade, mas é um bom piloto e em alguns grandes prémios em que o Hamilton não estiver bem e se a Mercedes continuar com o domínio que está a ter sobre as outras equipes, quem vai ganhar é o Bottas, ou quem está próximo de ganhar é o Bottas. Mas também acredito que, pelo que vi nos testes para a época, que houve problemas com o Mercedes. E espero que estes problemas, não quer ser mal, mas espero que estes problemas se mantenham para, pronto, pelo menos termos uma Fórmula 1 campeonato mais divertido e com mais entusiasmo este ano e que não seja sempre os mesmos dois a fazer as poles, os mesmos dois a ganharem. E esteja ali o Verstappen, que eu acho que é um grande piloto e sem dúvida dentro de anos vai ser campeão do mundo de Fórmula 1, a tentar ali bater no meio dos dois e tentar separar os dois Mercedes, porque a luta este ano no topo da tabela era um Verstappen contra dois Mercedes, a tentar ficar ali no meio dos dois ou tentar ultrapassar os dois, mas era muito difícil. Mas é basicamente isto que eu acho destas duas equipas e sou um grande fã do Max Verstappen. É um piloto sem medo, com um grande caráter e espero, sinceramente, se tivesse que dizer alguém campeão, se eu quisesse alguém como campeão do mundo de Fórmula 1, sendo assim mais real, a minha opção, queria que fosse o Max Verstappen, que acho que tem condições totais para o ser. Sem dúvida alguma. Quem negar que o Hamilton e o Bottas não são grandes pilotos é porque é cego, mas sem dúvida alguma, tudo aquilo que gosta de Fórmula 1 quer que esta luta seja mais taco a taco, seja mais próxima e que não se note tanta diferença de Mercedes e Red Bull de outros anos. Tudo aquilo que for
competitividade e for uma luta mais disputada, acho que é bom para o desporto, acho que é bom para o espectador e acho que é bom para todos. Mesmo que depois a Mercedes ganhe, mas acho que é sempre mais interessante ver as corridas com essa disputa. Na minha A opinião, Mercedes até podia ganhar todos os grandes prémios. Se fossem disputados até ao fim, já era melhor do que muitos do ano passado. pelo menos que o Hamilton não ganhasse com 2 rodas, como vimos também o ano passado, Sim, tipo, no Grande Prémio o da gap era tão Bélgica. grande que dava para fazer a última volta só com 3. Exato. Impressionante. Na minha opinião, e pelo que também temos dito dos testes, temos visto que a Red Bull está forte, está rápida, e a Mercedes, não deixando de ser rápida, mostra ali alguns problemas de fiabilidade. Teve problemas com a caixa de mudanças e esperemos que isto ajude para nivelar um bocado mais as coisas. Eu acho que, sinceramente, vai-se reduzir a distância. Também este ano temos um calendário muito mais extenso em comparação com o ano passado. E eu acho que a Red Bull pode se aproximar mais à Mercedes. Não sei se ganhar, não sei se a Red Bull vai conseguir voltar às vitórias mundialistas depois dos anos do Vettel, se vai conseguir acabar com essas 7 vitórias seguidas da equipa da Mercedes. Esperemos que seja como for, que seja uma luta entretida. Basicamente, pelo menos que se forem os dois a dominar, estas duas equipas a dominarem o campeonato, pelo menos que seja renhido entre estas duas equipas, coisa que o ano passado não era. Portanto, se achares bem, vamos passar já para as previsões. Sim. Queres começar ou começo eu? Começa tu, se quiseres, pelas previsões das equipas, depois passamos aos pilotos. Ok. Então, basicamente, eu acredito que, pronto, das 10 equipas presentes na Fórmula 1, apesar de achar que a Williams vai ter um upgrade este ano, vai continuar, acredito que vai ser a última equipa, ou eles ou a Alfa Romeo, portanto, põe a Williams e a seguir a Alfa Romeo. Acredito que a Haas vai estar melhor este ano, portanto, colocaria a Haas em sétimo lugar. Depois a AlphaTauri, a Alpine, a antiga Renault, e depois o top 5, acredito, a Aston Martin. Pronto, é sempre aquela incógnita, mas partindo pela aquilo que é o normal e que aquilo se espera, a Aston Martin em quinto lugar, sim. Depois talvez, eu não queria, mas acredito que é o que vai acontecer, a Ferrari. E acredito que o top 3 vai ser, infelizmente, o mesmo. Quer dizer, infelizmente por parte da Mercedes, do que acontece com a Mercedes, mas seria McLaren, Red Bull e Mercedes. Porque acredito mesmo com estes problemas da Mercedes, só se fosse uma coisa muito grave, é que seria prolongar até ao final do Campeonato do Mundo. Mas não, como acredito que é uma coisa talvez ligeira e eles vão conseguir consertar isso com certeza, acredito que vão outra vez voltar ao domínio. Não é tão grande como vai ser o do ano passado, não vai ser tão grande como foi o do ano passado, mas acredito que têm tudo para ser outra vez campeões do mundo de Fórmula 1. Realmente as minhas previsões são bastante similares às tuas. Também gostávamos que vocês nos deixassem nos comentários o que é que acham que vai acontecer. Se acham que nos ponham o vosso top 10 de construtores, o vosso top 20 de pilotos, e nos digam. E depois também, se calhar, no fim da época podemos trazer estas previsões à volta e ver se acertamos ou não. No meu caso, eu acho que na zona de baixo vai mudar um bocado. Eu ponho a Alfa Romeo no final, a Williams por cima da Alfa Romeo, e também coincido contigo, se calhar o sétimo lugar vai para a Haas, com esta dupla de pilotos jovens, que eu acho que pode fazer uma diferença em relação ao ano passado. A seguir, também concordo contigo com a AlphaTauri. É uma equipa bastante prometedora, tem 2 pilotos, já falámos, com muito potencial, mas mesmo assim acho que vai ser difícil para eles para superar as equipas que estão por cima, que no meu caso seria a Aston Martin, antes do que a Alpine, precisamente por aquilo que eu falava das dúvidas que há em relação a esta dupla e em relação ao carro também, e por cima da Aston Martin, a Renault. Com essa volta do Alonso, um grande piloto sem dúvida alguma, e também com
com a continuidade do Ocon, que o ano passado fez uma boa época, e se se traduzir nesta época, de certeza que vai trazer pontos para a equipa. Mais em cima, no topo de 4, eu estou totalmente de acordo contigo. Ferrari, McLaren, Red Bull e Mercedes. Ferrari em quarto lugar, por cima da Renault, porque eu acho que, sem dúvida, os pilotos, por muito que o carro seja mau, vão trazer pontos para casa. E se o carro for melhor que o ano passado, já é algo para lutar pelos pontos. McLaren em terceiro lugar, por esta dupla, que eu acho que é uma das duplas mais equilibradas e muito mais regulares. Para além disso, em relação à Ferrari, tem um carro muito mais competitivo. Logo, são a meio caminho andado para fazer pontos. E lá os dois de acima, como não podia ser de outra forma e como tem sido nos últimos anos, Red Bull e Mercedes. Mercedes em primeiro lugar, Red Bull em segundo. Esperemos que pelo menos a diferença não seja tão grande. Quanto aos pilotos, se quiseres, força. Pilotos, pronto, começo com o nosso amigo Latifi, em 20º lugar. Depois, acredito, talvez o Nikita, porque eu explico o Nikita pela simples razão de, acredito que a AS vai ter 2 pilotos que vão fazer pontos, mas é que o Nikita como é aquilo que nós estávamos a falar, tem um temperamento que para primeiro ano da Fórmula 1 ou consegue controlar-se e ganhar alguma experiência ao longo dos grandes prémios, ou então vai ter um turbilhão de emoções e não vai conseguir controlar não vai conseguir ter bons desempenhos. Portanto, o que eu acho era o Latifi, o Nikita. Depois, acredito que o Giovinazzi, o Raikkonen, apesar daquilo que estávamos a falar de ser um grande piloto, o Tsunoda, o Schumacher. Aqui acredito que o Schumacher fique um bocadinho mais adiantado em relação a estes pilotos que estão a chegar, porque pronto, acho que é um piloto que tem perfil para fazer grandes prémios e conseguir bons resultados. Depois, ou seja, o Schumacher, o Russell, isto aqui porque o Russell pronto, tem um carro que não vai ser competitivo, mas é o Russell, e acredito que este ano não vai ter o azar que teve o ano passado e vai conseguir chegar finalmente a alguns pontos com a Williams e ter uns bons desempenhos nos grandes prémios. O Gasly, quer dizer, o Ocon, o Gasly, o Alonso, e depois acredito no top 10 dos meus pilotos será o Stroll, isto tudo se manter a Aston Martin com o carro que se projeta a ter. O Vettel, os dois Aston Martins juntos, o Norris. Depois, aqui é que começa a minha luta. Acredito que o Leclerc a seguir e o Sainz, acredito que o Sainz vai ficar acima do Leclerc, porque acredito que o Sainz está mesmo muito motivado para estar na Ferrari, para fazer bons desempenhos. E depois o top 5, acredito que seja Checo Pérez, Ricardo, Bottas, Verstappen e Hamilton. O meu tem algumas alterações, não foge muito do teu. Coincidimos no Latifi no último lugar. Eu acho Sim. que depois vamos ver os comentários, vamos ver o que é que vocês nos dizem, mas eu acho que muitos vão coincidir nesta posição. A seguir, punha o Giovinazzi e punha o Mazepin. Mazepin por cima do Giovinazzi, acho que mesmo aquilo que estavas a dizer do temperamento dele, continuo a achar que é melhor piloto que o Giovinazzi, e se calhar o melhor carro da Haas este ano em relação ao ano passado pode fazer com que o russo traga mais pontos que o italiano. Portanto, Latifi, Giovinazzi e Mazepin. Seguidamente, punha o Raikkonen, sem dúvida é um grande piloto, mas o carro também não acompanha. E já por cima, Schumacher e Russell. Desse topo de baixo, acho que o Russell vai ser, pelo menos é o que tem mais potencial. Vamos ver se o carro este ano acompanha. E o Russell acho que vai ser o que feche esse top lá em baixo. Depois, Tsunoda. Acho que o carro é um fator importante. Acho que a AlphaTauri tem um melhor carro que aqueles que dissemos antes, Haas, Williams ou até Alfa Romeo. Mesmo assim, é o primeiro ano,
tem muito potencial e eu acho que pode ser o último destes pilotos. Por cima dele, Gasly, também grande potencial, mas é que em cima do Gasly temos grandes pilotos. Pois, Na minha opinião, grandes carros. exatamente, na minha opinião, Stroll com a Aston Martin, acho que se calhar, não sei se o mais fraquinho, mas se calhar aquele que menos regular, aquele mais irregular dentro deste pack dos pilotos de cima, seguido de Ocon e por cima de Ocon, Vettel. É uma aposta arriscada entre aspas, porque é 4 vezes campeão do mundo, mas depois daquilo que vimos ano passado, é certo que o carro não acompanhava, mas continua a haver dúvidas em relação a Vettel. Mesmo assim, coloco Vettel nesta posição e por cima dele outro campeão do mundo, Alonso, que volta em comparação com o Vettel num carro que já mostrou ser bastante fiável. Por cima de Alonso ponho Norris e por cima de Norris com a McLaren, que eu acho que é um piloto muito regular e vai trazer muitos pontos, Leclerc e Sainz juntinhos nessas posições altas da tabela, pilotos com muita qualidade, mas à espera daquilo que aconteça com o carro da Ferrari. A minha grande aposta é Ricardo em quinto lugar e Checo em quarto lugar. Porque Checo vem de fazer uma época incrível, com um carro que não era tão potente como um Red Bull, e mesmo assim conseguiu ficar em quarto ano passado, num ano em que perdeu muitas corridas, muitas outras não as acabou, e conseguiu ficar em quarto. Portanto, este ano com um carro como é o Red Bull, um carro mais fiável, sim, acho que quarto é um lugar bastante interessante para o piloto mexicano. Top 3 é o conhecido por todos, é o esperado por todos, mas eu quero fazer uma jogada arriscada. Vou pôr o Bottas em terceiro, o Verstappen em segundo e o Hamilton em primeiro lugar. Verstappen em segundo. O ano passado vimos que o Verstappen esteve muito perto de tirar esse segundo lugar ao Bottas. Corrida após corrida, teve a chatear os Mercedes, às vezes até a separá-los. E este ano, com um carro melhor, com mais corridas e espero eu com menos desistências, acho que o piloto holandês pode vir a superar o piloto finlandês Bottas. É aquilo que eu estava a dizer, o Verstappen, que comecei logo no início do nosso podcast a falar, teve muitas desistências no ano passado e problemas com o carro, e acredito que se não tivesse esses problemas, teria ficado com o segundo lugar, sem dúvida alguma. Eu acho que este ano pode ser um bom ano para a Red Bull e um bom ano para a Max, pelo menos para tentar reduzir essa diferença. Vamos então agora falar do Drive to Survive, esta série de Netflix, sobre a época de Fórmula 1. Vimos a primeira, vimos a segunda e esta semana, nesta sexta, saiu a terceira temporada. Perguntámos nas nossas histórias quando é que vocês iam ver. Muitos disseram que iam ver logo no primeiro dia que saísse a série inteira, portanto, suponho que não vamos fazer muitos spoilers. Mesmo assim, realmente é uma review daquilo que passou durante o ano, portanto, também não creio que haja muitos spoilers. Conta-me, Tomás, como é que tu tens visto esta série, que de certeza que tu também já começaste a ver. Já comecei, ainda não acabei. Também era um bocado mal acabar logo tudo num dia, depois tinha que voltar a ficar dias e dias a ver. Mas cumpre com as expectativas que todos os amantes da Fórmula 1 tinham para esta série. Está espetacular perceber algumas partes, principalmente no início da época, quando o Racing Point aparece, a situação do Covid. Há episódios, ainda não vi todos, mas dos que vi, aconselho as pessoas a verem, e principalmente os episódios do Pódio do Lando, o Monza, que tem até vários episódios sobre o Monza, e há todas aquelas, por exemplo, ainda não cheguei à parte, se calhar vai haver Portimão ou não, mas também era giro, só falaram de Portimão por causa da AS, que foi nesse fim de semana em que despediu os 2 pilotos, mas de resto está a ser agradável ver a série. É muito interessante perceber como é que o dinheiro é tão importante na Fórmula 1 e como é que o dinheiro pode motivar tantas coisas e tantas decisões, e cumpre com as expectativas, claramente. Falavas em Portimão, tinhas dúvidas, eu tenho a certeza que vai aparecer. Portimão foi onde Lewis Hamilton superou o recorde de Schumacher, das 92 vitórias. Foi também onde houve o movimento do Raikkonen e, como dizias, também a saída do Grosjean e do Magnussen da Haas. Portanto, acho eu que Portimão é uma paragem
de certeza que vai haver nesta série de Netflix. Falávamos, e bem, em que era uma temporada que não decepcionava ninguém. Tínhamos visto a primeira e a segunda e toda a gente estava à espera de uma terceira, já há muito tempo que se falava. Já eu comentava com amigos meus também, estávamos ansiosos para vê-la. E, como não, uma série incrível, sendo que este é um ano diferente. Foi o ano em que tivemos mais tempo sem ver a Fórmula 1. Isto não acontecia há imenso tempo. Tivemos uma paragem incrível, sem carros na pista. Tivemos o ano do Covid. Tivemos muitas idas, saídas e entradas de pilotos. E foi um ano realmente diferente, caótico. E acho que isso está bem transmitido na série. Vê-se também, por exemplo, essa diferença em comparação com outras temporadas. Porque não sei se vocês viram os behind the scenes ou foram vendo ao longo do ano, mas os jornalistas, as pessoas que gravavam isto, com a cena do Covid, por um lado têm de guardar aquela distância, o que torna mais difícil as gravações, mas também tinham de conviver com os pilotos naquela bolha de segurança por causa do Covid. E isso eu acho que essa proximidade, afinal, faz com que os pilotos e as próprias pessoas esqueçam que as câmaras que estão lá e quase que há uma união e isso permite ver muito mais para além daquilo que nós vemos na televisão. Basicamente é giro ver essa proximidade que estavas a falar com os pilotos, com as equipas, com as decisões. Até há mesmo momentos que se percebe que é espontâneo e que, por exemplo, às vezes eles até se afastam um pouco da câmara da Netflix para algumas conversas não passarem para o público e essas coisas. Mas, por exemplo, eu gostei muito do episódio em que, isto depois é um bocado estranho, porque eles parece que acertam sempre na equipa que faz um bom grande prémio. Por exemplo, o do Lando, eles gravaram quase a McLaren, por causa da McLaren e a Renault, se não me engano, no grande prémio da Áustria, de Spielberg. Então acabam por apanhar todos aqueles bastidores do primeiro pódio do Lando e está incrível esse episódio. Sempre se fala no azar da Netflix. Muitas equipas têm medo quando as câmaras da Netflix estão na sua box, porque pensam ou dizem que quando a Netflix anda por perto vai haver uma corrida má, mas por enquanto, aquilo que eu tenho visto, aquilo que... Exatamente. E vemos também algumas revelações curiosas, vemos aquelas coisas que nós não costumamos ver, aquelas conversas, o que é que os pilotos sentem. Muitas vezes dá para perceber desde fora, mas até que um piloto não te diz diretamente, tu se calhar não percebes igual. E tipo, o que eu acho, e quando estava a ver a série, fez-me pensar era giro, porque há muita gente que começou a ver a Fórmula 1 depois de ver as séries da Netflix e começou a gostar da Fórmula 1 depois disto. E era giro que a Netflix continuasse com estas séries por vários campeonatos, porque até um dia mais tarde nós podemos vir, sei lá, daqui a uns anos, rever coisas que aconteceram, por exemplo, em 2018, que foi quando começou a primeira temporada. E é sempre giro poder recordar. Eu agora, se calhar, quando acabar de ver esta temporada que saiu, vou ver desde 2018, 2019 e 2020, tipo, ser uma continuação. Acaba quase por ser um mega filme. Para quem gosta da Fórmula 1 é giro. Eu, por exemplo, no meu caso, a primeira e a segunda temporada vi 3 vezes seguidas. Alguns acham que é estranho, outros não, mas eu vi sozinho, depois vi com a minha namorada, vi também com o meu irmão e a fim de contas acabei por rever aquilo várias vezes e cada vez que via gostava na mesma, não me cansava de ver aquilo. E era mais ou menos aquilo que tu dizias, nós agora podemos olhar para o passado, podemos ver vídeos, podemos ver se calhar corridas inteiras sobre grandes momentos que aconteceram, mas esta série de Netflix traz um extra que nós não tínhamos até agora. E se daqui a uns anos olharmos para trás e virmos estas imagens, virmos esta série, não só veremos aqueles vídeos que nós já víamos e veremos aquelas corridas e movimentos que já víamos, mas também aquelas partes cá por trás e aquelas conversas dos pilotos, o que é que eles sentem, que é um extra que realmente ajuda a perceber melhor isto da Fórmula 1 e ajuda àquelas pessoas que não costumam ver, traz um dramatismo, traz uma certa dinâmica, uma certa ação que realmente também não só aquelas pessoas que gostam de Fórmula 1 querem ver, mas também aquelas pessoas que se calhar são alheias a este mundo. Exato. Bem, se calhar agora vamos já falando sobre o Grande Prémio do Bahrein. O que é que tu achas? Que já para a semana.
eu realmente tenho muita vontade de voltar a ver a Fórmula 1. Parece que não, mas já lá vão alguns dias, meses e semanas desde a última corrida. É verdade. Também no Bahrein. E, aliás, no Yas Marina, peço desculpa. Sim, mas foi quase a última. Acabas por Sim. acabar um campeonato e começar quase na mesma pista. Exatamente, é um ciclo fechado e realmente tenho muita vontade para ver estes novos pilotos, como é que reagem os carros. E eu queria-te aqui fazer uma pergunta. Depois daquilo que nós vimos esta semana, nos testes, Sim. achas que podemos ver um Red Bull a acabar primeiro? Achas que podemos ver uma Mercedes mais fraca? Achas que podemos ver um Ferrari, um Renault e uma McLaren a lutar pelos lugares de cima? O que é que esperas para este treino de Pois Bahrein? é, porque o primeiro grande prémio, baseado naquilo que aconteceu agora na pré-época, não é? O primeiro grande prémio pode ser uma surpresa em relação aos Mercedes, porque temos um período de tempo de 15 dias, sensivelmente, entre o fim dos testes e o início do campeonato, ou seja, o Grande Prémio do Bahrein, e mesmo que a Mercedes tenha efetivamente um problema, sabemos que mexer num carro de Fórmula 1 é tudo muito minucioso, as coisas têm que ser muito bem pensadas, calculadas, e se calhar este período de tempo de 15 dias não dá para a Mercedes, se calhar, identificar o problema, resolvê-lo, testá-lo. É claro que não vai testar em pista, mas testá-lo de outras formas, e assim então podemos ter mais competitividade nos lugares de cima da tabela, e acredito. Eu, se tivesse que apostar na vitória de alguém depois de ver o qualifying, se fosse assim dentro disto que estava, que estou a prever, que a Mercedes tem alguns problemas, apostava na vitória do Max. Eu também gostava de apontar para esses sentidos, até porque vimos, por exemplo, com a Ferrari, se fosse tão fácil fazer mudanças num carro, se fosse tão fácil melhorar um carro, a Ferrari não tinha tido o ano que teve. E realmente, se nós formos a ver, as equipas trabalham durante todo o ano para desenvolver o carro. Mesmo que agora a Mercedes tenha um carro X, durante o ano o carro vai sofrendo modificações e realmente o carro que nós temos agora é um carro que vem a ser trabalhado desde a época passada, durante as férias e até nos testes. Portanto, é um processo muito longo que dificilmente pode ser alterado em apenas 2 semanas. Esperemos que sim, que seja uma luta mais renhida. E eu também gostava de ver o Max a levantar o primeiro lugar. Não sei se também sou um pouco suspeito, pelo que vocês podem ver, mas pelo menos se não levantar o primeiro lugar, uma luta mais renhida e até se calhar voltar a ver o Ricardo no pódio, aqueles pódios tão desejados no fim de semana. Por acaso, ainda não vi o Cyril a fazer a tatuagem, a tão Eu também ainda não prometida vi, tatuagem. ainda não cheguei a esse episódio, se houver, ainda não cheguei. Se houver, não vi por nenhum lado, nem em redes sociais, nem nada. Mas o ano passado o Ricardo trouxe 2 pódios. Este ano acho que podem ser mais e por que não começar já no Bahrein? O que é que achas? Sim, até porque o Ricardo faz uma boa pré-época e o Bahrein até pode ser o concluir ou seja, não é o concluir, mas é uma continuação ou seja, fez uma boa pré-época, uns bons testes, até agora pode dar uma continuação a esta boa performance e fazer um bom resultado no Bahrein. Eu também estou. Pronto, é o primeiro grande prémio, há muitas mudanças na Fórmula 1, de pilotos e não só, de carros, até equipas novas temos este ano e há muitas coisas que nós estamos à espera e com vontade de ver e ansiosos por ver, e até como estávamos a falar, e outras equipas também, como da McLaren, o Ricardo. Estou ansioso para ver a McLaren por causa do novo motor da Mercedes e aparenta ser um carro com maior competitividade, mais do que tinham no ano passado, e do ano passado já era boa. E também é a grande surpresa que para mim neste ano é a Aston Martin. Quero ver muito como é que vai ser a Aston Martin e a Ferrari. Claro que aqui estamos todos a sonhar muito alto, porque não é só o Ricardo que luta pelo terceiro lugar, mas também está lá o próprio Hamilton, o Bottas, o Checo, os 2 pilotos da Ferrari, mas era algo bonito de se ver. Era, mas também temos que pensar que para o Ricardo chegar lá tem que não ter. Primeiro tem que fazer um bom grande prémio, também não pode ter problemas no carro. Por exemplo, o primeiro grande prémio do ano passado,
lembro-me que o Max perdeu potência, ele não conseguia literalmente ter potência no carro, teve um problema e foi o primeiro grande prémio e é a Red Bull. Também tem que contar com um pouco de sorte em relação ao carro. Exato, cada corrida, a fim de contas, é uma história diferente. Nós podemos estar aqui a falar de mil coisas, até podemos trazer pessoas espertas nisto que estivessem dentro das boxes e falassem todos os dias com os pilotos, mas próxima semana há um erro no motor, há um furo, há problemas no pit stop, nunca se sabe, e isto aqui é muito giro falar para fora. Veremos a semana que vem. Também falavas antes em mudanças. Estavam a falar este ano em, se calhar, experimentar alguma das mudanças que vamos ver em 2022. Por exemplo, acho que falavam em practice e qualifying tudo no mesmo dia. Algo muito apertado. Sim, eu também cheguei a ver uma notícia sobre isso, é verdade. É algo muito apertado. Muitas vezes as equipas fazem o testing, algumas não, todas aliás, fazem os testes, os treinos livres na sexta-feira e, com a informação que recolhem na sexta-feira, traduzem para a qualificação no sábado. Logo podem trabalhar ao longo da noite para fazer essas melhorias. Este ano querem implementar essa nova modalidade e não existe essa margem de melhoria tão grande que podia haver o ano passado. Falavam também em corridas mais curtas, em fazer tudo muito mais dinâmico e vamos ver como é que conseguem aplicar tudo isto e como é que isso afeta aos pilotos. Sim, e só para falar, para concluir aqui um pouco em relação às mudanças, eu acho que até cheguei a partilhar contigo, criar uma nova barreira, também talvez por causa daquilo que aconteceu o ano passado com o Romain Grosjean, que até o Sainz acho que partilhou numa das histórias, a dar os parabéns à FIA por estar sempre a evoluir e não estar, pronto, e toda a gente sabe o que aconteceu e é bom que a FIA se preocupe em proteger os pilotos e preocupar-se pela saúde dos pilotos e acho que as novas barreiras são ainda mais protetoras, ou seja, o impacto pode chegar a não sei quantas forças G e consegue não partir o carro ou manter pelo menos a segurança do piloto, que é o mais importante. Portanto, é também dar os parabéns à FIA, conseguir de ano para ano continuar a evoluir e continuar a chegar aos seus objetivos principais, que também é um deles, é proteger os pilotos. Exatamente, todas estas mudanças. Podem ver o vídeo do que o Tomás está a falar na página da FIA, no Instagram. Vemos, por exemplo, como o carro é absorvido por aquela espécie de espuma e faz com que, basicamente, a barreira abraça o que é o chassi do carro e não é como se fosse uma parede, como vimos no ano passado, no terrível acidente do Grosjean. Tivemos também mudanças nos safety cars e no medical car. O que é que achas dessa mudança? Em relação ao safety car, temos um safety car muito mais arrojado, dizendo assim, este ano. Não é? Temos o safety car da Aston Martin e o próprio safety car da Mercedes também muda um pouco. É giro também inovar um pouco em relação a isso. Vai ser giro ver aquele Aston Martin na pista quando for preciso o safety car. Esperemos que não seja preciso muitas vezes, ou se houver, pelo menos para tornar a corrida a seguir ao safety car mais divertida e mais competitiva. Mas é giro que de ano para ano façam-se estas pequenas alterações e que tornem mais interessante, mais dinâmico, desde que as alterações não sejam assim muito bruscas e que mudem um pouco o ritual da Fórmula 1, acho que é giro. Por exemplo, o safety car passar para a Aston Martin, também é uma marca com história na Fórmula 1 e é emblemática, acho que é interessante. Sim, essas implementações falavas, os híbridos cada vez são mais elétricos, há malta que se queixa, dizem que cada vez parece mais um Fórmula E, mas... O futuro é Fórmula E, mas até chegar à Fórmula E acho que ainda falta um pouco. Até se tornar tudo na mesma coisa. É uma questão de se adaptarem às novas regras do meio ambiente. Todas estas notícias já estivemos a falar e todas as notícias que se forem dando ao longo do ano, vamos trazê-las aqui ao nosso Lights Out Podcast. Vamos comentar todos os Grand Prix. Para a semana já temos o nosso segundo episódio no Bahrein. Todos os domingos às 9h30 podem ver-nos em todas as plataformas de podcast, como é o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, mas também no nosso canal do YouTube Lights Out Podcast e também
podem aceder à página web que tem na descrição do nosso Instagram e lá podem encontrar todos os episódios que vamos ir subindo semana a semana. Para além disso, vamos ter as nossas redes atualizadas, no Instagram partilhar notícias e conteúdo semanalmente, também vamos ter quase a diário no TikTok e vamos continuar a interagir. Agradecemos que deixassem aqui nos comentários o que é que vocês acham, feedback, o que é que gostavam de trazêssemos. E para a semana temos já o nosso primeiro convidado, não é? Exatamente, gostamos que vocês tenham uma boa interação connosco, que deem-nos o vosso feedback, deem-nos as vossas opiniões. Hoje fizemos um episódio assim um bocadinho maior porque queríamos também falar sobre um pouco da época passada e prever já o que vai acontecer para a semana que dá o início ao Campeonato de Fórmula 1, Mundial de Fórmula 1. E é isso, além desta interação que nós queremos criar com vocês, esta comunidade portuguesa e não só de Fórmula 1, que gostam de amantes da Fórmula 1, também queremos trazer cá as pessoas e por isso queremos esta ligação com o nosso público. Para a semana temos já um convidado e vamos ter convidados todos os episódios e todos os grandes prémios que vamos fazer daqui para a frente. E estamos abertos para opiniões, para saber de temas que vocês gostam que sejam aqui falados e esperamos que tenham gostado, tal como nós também estamos aqui a gostar de estar dois jovens que gostam de Fórmula 1 a falar sobre um tema que lhes é interessante e que perdemos muito tempo do dia, entre aspas, porque gostamos de fazê-lo, a saber notícias, a ver vídeos, e porque dá um grande prazer para nós os dois estar a ver essas coisas e transmitir com vocês. É divertido para nós e também queremos passar uma boa experiência para vocês. É um esforço que nós fazemos, mas com paixão, e é para vocês também poderem desfrutar disto. Quem de certeza que vai desfrutar do episódio para a semana é a Beatriz Lopes, a nossa primeira convidada, e para demonstrar que isto também, Fórmula 1 não é só um desporto de homens. As mulheres também têm um espaço muito importante e vai ser ela a nossa primeira convidada e vai ser ela também a primeira pessoa a enfrentar-se ao nosso quiz. Espero que tenhas estudado, se calhar vai precisar, se calhar não. Vamos vendo. Até lá, vamos mantendo-vos atualizados nas redes. Espero que tenham gostado. Até à próxima semana. Até à próxima.